Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal aqui da Black. Você está presente em mais um overview. E hoje você não sofreu uma mutação, pode ficar tranquilo, mas a gente vai falar bastante de mutantes por aqui. Afinal de contas, estamos aqui para a nossa parte 2 sobre X-Men 97, a mais nova animação que o Disney Plus lançou aí os últimos episódios. E hoje a gente está aqui para conversar. A série atendeu às expectativas dos fãs dos mutantes mais queridos do universo? Ou será que ela decepcionou como o Krumon estava se sentindo no nosso primeiro episódio? Então, para falar desses sentimentos, estamos aqui novamente. Então, eu gostaria de agradecer as presenças do Thiago, do Krumon e do Diegolas, que não esteve no nosso primeiro episódio, mas que topou participar aqui do nosso bate-papo hoje. Tiagão, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Isso aí, meu nome é Thiago P. Monami, lembre-se disso. E o que eu posso dizer de X-Men 97 é que ele tem uma veia novelística que ia deixar Manuel Carlos com inveja. Como eu disse, o nosso querido Diegolas, o nosso mutante da Black, afinal de contas, ele é multifunções, tem múltiplos poderes, consegue exercer várias funções ao mesmo tempo, então nada mais justo que ele estar aqui hoje para falar de X-Men, Diegão. Muito obrigado e as suas considerações iniciais. Opa, e aí, beleza? Eu não estive no primeiro episódio porque eu tava em uma missão secreta mutante, mas hoje eu tô aqui. E eu tava com muito medo do X-Men ser um What If, e felizmente não foi. Olha só, então daqui a pouco saberemos o porquê disso, né, Diegão? E deixei por último, porque como eu já comentei no início do episódio, esse rapaz, o nosso mutante com poder reluzente, estava assim, falhou. Não saiu, falhou. Puxa vida. Poder, eu fiz assim, o poder não saiu, agora vai. Falhou. Agora sim. Agora até fiquei meio cego aqui, que a luz bateu, reluziu. E esse rapaz, ele estava tão revoltado no nosso primeiro episódio, Não. no nosso episódio parte um. Ele estava tão indignado com o episódio 4, que foi até onde comentamos no primeiro programa, que eu resolvi deixar ele por último aqui na apresentação inicial, para saber como está o seu sentimento hoje, Krumou, em relação a X-Men 97. Os últimos episódios foram tão bons, mas tão bons, mas tão bons, que eu queria estar entre o triângulo amoroso de Ciclope, Wolverine e Jean, porque, cara, que coisa maravilhosa que foi tudo esse episódio. Até a coisa que é ruim, que é esse triângulo amoroso, ficou bom. Sério, até o episódio 4, que era ruim, é bom. Eu não sei explicar o que essa série mexeu comigo. É isso. Bom, então dito isso, vamos iniciar aí a nossa jornada dentro dos 6 últimos episódios de X-Men 97. Para você que está chegando agora, né, nessa nossa escola de mutantes, eu recomendo que você depois assista a parte um deste programa, onde nós falamos, né, dos 4 primeiros episódios de X-Men 97, e agora estamos aqui para falar dos últimos 6, e você já viu, vocês já perceberam que os sentimentos estão assim diferentes, né, em relação ao episódio parte um. E assim, para vocês, pessoal, o que mudou e o seriado, né, a animação, atendeu às expectativas de vocês ao final desses 10 episódios? Bom, o que mudou da minha fervorosidade do quarto episódio para os últimos 6 que a gente assistiu, né? Até culminar nesse de hoje. Nesse de hoje, no dia que saiu o episódio, né? Foi dia 15/5. Eu acho que o que mudou foi que deu pra encaixar todos os episódios na sua necessidade de encaixe. Por exemplo, o quarto episódio, na minha opinião, ele era um episódio filler porque ele contava basicamente sobre o aniversário da Jubileu. Fez 18 anos. A Jubileu, ela entrou no grupo dos X-Men, que nem a gente tinha comentado no primeiro episódio aqui desse podcast, quando ela tinha 13 anos de idade. Então ela era uma criança, pô, 13 anos de idade é uma criança, né, gente? E agora ela tá entrando na fase adulta dela. E isso refletiu e reverberou agora, nesse episódio de agora. Todo esse amadurecimento dela, tanto ela com o relacionamento que ela tá tendo com o Roberto da Costa, que é o nosso Mancha Solar,
um dos mutantes mais poderosos dos quadrinhos, inclusive, que foi muito pouco aproveitado nessa temporada, mas vai ser bem aproveitado nas próximas, eu acredito. Então teve muito amadurecimento na minha visão. A série, ela, por mais que ela é um desenho, ela não se propõe para criança. Eu tenho certeza que não é uma série de criança, ela é uma série pra, eu diria, adolescente barra adulto barra fãs de quadrinho, porque ela foi feita por um fã de quadrinho para fãs de quadrinho. Essa é a minha conclusão de tudo isso. Eu não esperava nada, porque a Marvel ultimamente está decepcionando, na minha opinião. É, em termos de filme, né? Mas essa série me entregou tudo. Só pegando aí teu gancho desse finalzinho, a única coisa que eu esperava era o sentimento de nostalgia que iria acontecer, né? Mas também não imaginei que seria tão agraciado. Então, assim, superou as expectativas e muito do que eu esperava que ia acontecer. E o que você comentou a respeito dos quadrinhos, eu acho que essa é a chave. Quando a gente estava pensando na questão de classificação etária, a gente pensa muito no que a gente tem no audiovisual mesmo, né? Séries, é, né, produtos da TV, produtos do cinema, querendo ou não, sempre tem ali no cantinho, né, a classificação livre, 16 anos, etc. Mas não, mas eles são quadrinhos, são HQs. Se você pegar as HQs, hoje em dia assim, eu não sou mais tão ligado nas HQs, mas se pegar as HQs da minha época, era aquela questão exatamente do que a gente viu ali. Tinha um tanto de violência, tinha um tanto de discussões maduras e profundas, ao mesmo tempo que tinha ação, o bonequinho trocando soco. Então, ele meio que engloba uma classificação etária enorme, assim, que dependendo da maturidade da própria criança, ela já pode compreender algumas coisas e crescer com isso, como eu acredito que foi o caso de todos nós nerdinhos aqui, né? E você, Diagolas? Você falou que tava com expectativas de não ser um What If, né? É, de E ser um what if, no caso. isso, de ser. Então não foi. E agora, Não foi. já que você jogou a sementinha, agora, por favor, nos conte o porquê que você ficou com esse sentimento e o que você achou de tudo que foi apresentado na animação. Pô, tipo, é igual o que o Cromon falou, a Marvel tá tão decepcionando nos últimos tempos, tanto filme, série e desenho também, que foi o que aconteceu com o What If, né? Aí anunciaram essa animação dos X-Men e, tipo, eu não vi a clássica, né? Eu tenho 21 anos, eu não peguei. A da minha época era X-Men Evolution. Então, tipo, eu conhecia assim um pouco, né? Porque eu gosto de quadrinhos, gosto de X-Men, só que eu não assisti. Então eu tava com medo. Tipo, meu Deus, aí, se for um What If, né? Não sei. Aí lançou os 2 primeiros episódios, eu fiquei tipo, caralho, que é isso? O discurso lá do Magneto no segundo episódio, arrebentando. Só pra entender, você não gostou de What If, então? Não. Eu gostei só de um episódio, que foi do Doutor Estranho. O É que resto, eu acho que o What If, ele meio que é, tipo, ou você ama ou você odeia, né? sim. Ele não é unânime entre a comunidade de Marvel, né? Não, e tipo, a animação do What If eu acho muito feia. Aquele 3D eu Ah, acho bem tosco. é para economizar, né? É, Que eles fazem isso, mas eu concordo, pô, o do Doutor Estranho é muito legal, ele serviria facilmente como um episódio Black Mirror, né? sim. Uhum. E a profundidade dele é legal. Mas é isso, eu acho que teve muitos altos e baixos. Eu nem assisti a segunda temporada de What If ainda, por medo, por Eu não receio. assisti a segunda também, eu só vi a primeira. Mas talvez eu tente de volta. Mas eu entendo teu sentimento, cara. Eu acho. Eu tinha uma premissa parecida, assim. Não que eu achasse que seria um Arif, pelo fato de que iria consumir muito do que foi produzido lá nos anos 90, né? Eu cresci com esse desenho. Na verdade, eu me tornei um fã da Marvel graças a esse desenho. Então, eu sabia, pelo menos assim, qual que ia ser
a O pegada dele, podemos dizer, né? Uhum, O sentimento que eles teriam que colocar, mas eles pegaram e elevaram dessa potência ali. sim. E, pô, eu não sei vocês que assistiram, só que, tipo, o traço da nova animação eu achei muito parecida com o da clássica, né? Eu vi uns episódios depois, eu pretendo ver a animação clássica inteira, mas, pô, eu achei bem parecido, tipo, claro, né? Mais moderno, o desenho, tudo, mas ainda é a mesma coisa, assim, o traço. Eu acho que ele se modernizou muito na computação gráfica, porque a gente evoluiu muito Sim, no quesito computação gráfica, mas o traço, de fato, eles respeitaram 99 não, 90% do que sim. foi o clássico, eles respeitaram. Então, tipo, é uma preocupação que eu achei que a Marvel não ia ter e ela teve. Sobre o negócio que a gente tava falando sobre o Arif, só pra citar uma coisa, por mais que você queira colocar pouco orçamento naquilo, se você tiver um enredo bem feito, dá pra sair coisa boa. Eu vou citar um É, exemplo que é da Prime, pra quem tem Prime vale a pena assistir, que é Vox Machina, que é um nossa. Sim. orçamento muito baixo. E, cara, as 2 temporadas entregaram um ouro. Que se vocês quiserem fazer um podcast sobre isso, por favor, me convidem que eu quero participar, eu quero falar. É um Vou dos junto, tá? melhores. É Vou um dos junto. melhores animes que eu vi no desenho, sei lá, que eu vi nos últimos, sei lá, 10 anos. Sem Uhum. brincadeira, cara. Então dá pra fazer muita coisa boa. Invencível também tá aí pra É, isso, né? É verdade. eu achei que você ia citar o Invencível porque cara, a animação dele é simples, mas Boa. funcional, né? É. Ela funciona. E agora aí na finalização dessa última temporada, eles tiraram sarro disso ainda. Eles tem um pedaço de um episódio que o Mark tá lá de fanboy com um quadrinista e tal, né? E animador, e daí eles tiram sarro de como é que ele. Por que demora tanta animação? Porque eles tiveram que fazer em 2 pedaços, né? Eles fizeram lançaram um pedaço no final do ano passado e outro agora. Então eles já tiraram sarro disso. Aí você pega o nível de animação que foi feito no X-Men 97, naquelas cenas de ação, cara. Eu lembro, Eles evoluíram. igual o Diego falou, né, dos 2 primeiros episódios, aquele primeiro episódio, toda aquela cena deles lutando contra os sentinelas lá, cara, Put- eu tava tipo, sentado na beira da cadeira assistindo, assim, né? E ainda a musiquinha, assim, você fica hype. Cara, e foi evoluindo. Qualquer cena que tem um noturno lutando é absurda, né, que os caras fazem lá. Tem, eu acho que não vou lembrar, eu acho que é o episódio 7, que tem uma cena que você vê o ponto de vista do Wolverine Nossa. sendo teleportado pelo noturno. Cara, aquilo lá desse cinema, sabe? A cara do Wolverine é muito Adicione boa. o Tipo, meme ele que, aqui. O pô, Scorsese. Aham, cara, é um meme É, é que, escrito ali, é cara. que pouca gente lembra, é, antes da gente entrar no próximo tópico, mas pouca gente lembra, mas dói. Quando o noturno te teleporta, dói. Porque, tipo, tu não consegue entender o que que é. E eu acho que. Eu não sei se eles estão levando essa vertente do noturno, mas pelo que eu me lembro dos quadrinhos, o noturno passa numa outra dimensão. Então, tipo, Aham. tu tá sendo tirado da sua dimensão, indo pra uma dimensão aleatória junto com o noturno. Cara, é uma dor. Sei lá, eu não sei explicar, porque eu nunca senti, obviamente, ainda bem. Mas dói, cara, e eles conseguem colocar na expressão de um desenho a dor que ele tá sentindo. Eu sim. achei isso incrível, Uhum. incrível, Tanto que a incrível. cara do Wolverine é muito boa que ele tá Tá fazendo. doido, cara. Uhum. Tá E doido, é muito, muito bom. quando vocês citam tudo isso, né? A gente ficou aquele receio, porque realmente a Marvel tem aprontado e não de uma forma legal com os produtos dela ultimamente, com as produções, né? Não tá tão ruim quanto a E DC, mas tá bom, tá pior, tá ficando. parece que eles resolveram igualar por baixo, né? ó, o negócio. E acaba vindo como uma grata surpresa, né? Até porque a gente vem numa sequência de produções da Marvel bem complicadas nesses últimos anos, né? Pós é, o porra, Ultimato, eu acho. isso, pós Ultimato, Pós Endgame. vieram algumas produções boas, como o Loki, por exemplo. Aí Feiticeiro eu sou Escarlate. Shang-Chi. eu sou suspeito Shang-Chi é para bom. falar, mas aí eu vou citar aqui
o Homem-Aranha, né, do multiverso, mas assim, dá pra contar nos dedos de uma mão só, assim. Eu conto aqui, ó. O Loki é o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha esse não dividiu opinião. Ele foi realmente meio que unânime. A Feiticeira Escarlate, essa divide opinião. WandaVision, A WandaVision, né? no Que é o caso. WandaVision. Uhum. E o Shang-Chi, acho. Shang- Shang-Chi eu O gostei. Shang-Chi ele foi É, bem. ele Tá. divide opinião também, mas ele tá ok ainda. Uhum. Agora o resto, Cara, as e, Comparado quatro e com o resto. lembrando que o Homem-Aranha, na verdade, ele ganha os pontos pela nostalgia ali, né? Porque ele colocou os também. outros Homem-Aranhas e tudo mais, porque se for pensar no roteiro, não é daquelas coisas também, né? Eu ia chegar nesse ponto que, como eu disse, eu sou suspeito pra falar, porque ele entregou um fanservice que há muito tempo o pessoal vinha pedindo, né? Que era colocar os três aranhas juntos, né? E colocar meme e todas essas coisas, né? Isso, cara. Que, que a galera enlouqueceu quando viu quando pegou essas referências. O Andrew, o Peter do Andrew caindo para salvar a MJ e tudo mais. Então foi um fanservice gigantesco, assim. Mas realmente, quando você tira a passionalidade e começa a ver um pouco mais friamente, né, o filme, talvez ele dividisse opiniões, mas eu fico sempre com a passionalidade quando se fala de Homem-Aranha. Então, pra mim, é o melhor filme do MCU disparado, até mais que Ultimato, porque eu sou desses, fanboy mesmo. Mas, Posso polemizar rapidinho? não. Não, se eu for falar mal do Homem-Aranha, não pode. Não, Brincadeira. não é falar Fale, mal. irmão. O melhor Peter Parker é o do Andrew Garfield. E o melhor Homem-Aranha é o do Tom Holland. E o Tobey Maguire não presta em nenhum dos dois quesitos. Ih, bem polêmico, inclusive, né? Polêmica, Inclusive, polêmica. vou aproveitar a brecha, vou convidar vocês, porque nós já tivemos um episódio falando sobre o Homem-Aranha. Diego Alas estava presente, né? Comigo, o MD, e fica o convite, então, para que você procure aí o episódio sobre o Homem-Aranha, o overview, porque nós entramos nesse debate também, Cromon. Nós gostamos de Eu sei. polêmicas aqui. Então, Eu não queria falar nada não, mas o meu favorito é o Toby. É o meu também. Só que se você comparar em quadrinho e animações, É, o Tobey, verdade. ele infelizmente é o melhor, ele é o pior de todos É, nos quesitos ali. Não é que ele é o pior de todos, ele é o pior adaptado. sim. então Mas foi fica o o primeiro convite também. aí. Mas, voltando ao foco deste nosso episódio aqui, que é o X-Men 97, eu queria que vocês falassem, assim, um breve resumo, né, desses outros 6 episódios que foram ao ar depois da nossa parte 1, do nosso overview parte 1 sobre X-Men, né, para situar o pessoal do que aconteceu depois daquele episódio, do fatídico episódio 4 aí que deixou o Krumon revoltado. Se a gente for resumir assim, de forma simples, o que acontece é que você praticamente pode ignorar o episódio 4 em questão de roteiro, tá? Assim, digamos assim, de contação de história. Ele é depois você descobre que tem pontos importantes, como falou, né, mais cedo aí, mas a gente pode voltar ao que estava sendo conversado lá no episódio 2 ainda, com o Magneto e a reunião na ONU, que o que aconteceu é que finalmente a ONU reconheceu Genosha como uma, uma, uma nação, né? Uma nação independente e feita praticamente só de mutantes. E, cara, isso já começa no episódio 5, a gente precisa falar dele um pouco melhor aí, mas né, vamos partir pro resumo. A questão é que tá tudo bem, tá tudo bom, o país ali estava funcionando certinho. Então, é um momento que acontece um ataque de sentinelas futurísticas que destroça a Genosha e a gente é apresentado um pouquinho mais para frente ali para o nosso Grande vilão vilãozão, né? O Big Bad Guy da dessa primeira temporada, temporada. que é o Bastion,
que se você pegar nos quadrinhos lá e ver o Bastion, ele fez parte de uma sagazinha lá, pequena chamada Operação Tolerância Zero, que era bem, foi bem questionável, embora eu goste bastante dessa parte. Mas eles elevaram ele, tornaram ele algo mais forte e uniram algumas histórias, sagas e referências dos quadrinhos de uma forma que funcionou super bem e você não precisava explicar várias coisinhas que iam ser muito difíceis de apresentar para o público leigo. Então, no fim, a briga até o final aconteceu nessa questão de tentar eliminar esse Bastion, que é um mutante, meio sentinela, difícil de explicar assim, mas ele tem esse poder de criar sentinelas a partir de humanos e toda a briga ali entre os X-Men, de como o Magneto estava cuidando dos X-Men e até a volta mágica do professor Xavier à Terra. Nas palavras dele, meus filhos estavam fazendo amor, estavam felizes, e do nada todos foram de tio Paulo. Todos foram de tio Paulo. Exatamente isso. Parafraseando exatamente o que o Xavier falou no episódio. Sem spoiler. Foram de tio Paulo é sacanagem, velho. Eu tenho que dizer que eu fiquei um pouco preocupado, inclusive, com essa frase, isso significa que o professor Xavier estava eu fiquei pensando bisbilhotando, nisso cara, também. na mente da galera. Eu fiquei pensando nisso também. Depois que ele falou isso, eu falei, cara, isso é um pouco errado, velho. Será que ele ficava. Não pode. Assim, eu tenho que dizer, assim, embora eu goste bastante do professor Xavier no geral, né? Todas as animações e etc. Nessa temporada ele tá bem questionável umas coisas dele, viu? Vou Cara, te contar, cara. pra mim, a gente podia fazer um tier list, inclusive. Se vocês quiserem, a gente pode fazer. Mas pra mim, Jubileu e Charles Xavier são os dois piores disparado. Sim, tipo, pra mim, o Xavier ele só teve. Inclusive meu irmão careca, né? Ele só teve funcionalidade nos 2 últimos episódios. Porque de resto, Uhum. pra mim não serviu de nada aquele cara. Mas enfim, eu não sou muito. Eu sou fã do Patrick Stewart, mas não sou muito. Nunca fui muito fã do Professor X, não. Eu comecei a gostar dele depois do Patrick, começou a interpretar. No caso. E aí, então, vocês falaram, né? Fizeram esse breve resumo e o Thiago citou aí que o episódio 5, pelo jeito, foi um episódio que pegou bastante. Para quem tá escutando e tá assistindo esse programa, eu estou aqui, como eu falei no início, como um mero espectador e aprendiz desses rapazes, desses jovens senhores, né? O Diegão só jovem, né? Ele já chamou todo Eu sou mundo a de Jubileu velho. daqui. Ele já, Ele já chamou nós tudo de velho. ele já chamou todo mundo de velho por tabela aqui, né? Eu não quis falar nada antes, mas então eu estou bem atrasado, né? Eu ainda estou no episódio 3, então eu estou aprendendo, né? E já me preparando para os próximos episódios. E pelo que eu senti de vocês aí, que o Thiago comentou, inclusive, o episódio 5, pelo jeito, foi um episódio assim que mereceu um destaque. É isso? O É isso. episódio 5, inclusive, ele vai ser nomeado, né? Vai ser apresentado, não que ele realmente vai concorrer ou não, mas como, digamos assim, o melhor episódio da próxima episódio de animação, se eu não me engano, no próximo Emmy Awards. Eles vão apresentar porque foi algo assim, bem catártico, podemos dizer, né? É que. Como é que a gente pode dizer? Tipo. É que a gente já tá dando muito spoiler, então meio que não dá pra gente fugir dos spoilers, né? É Mas meio já. difícil quando a gente vai gravar o overview acabar não tendo spoiler. Então, Até porque a gente já soltou vários, mas então vamos. Inclusive, sinto muito por você, Gil, que ainda não assistiu o quinto episódio, que você vai assistir com spoiler agora. cara, Mas o eu que sempre brinco. Desculpa eu te interromper, mas eu sempre brinco. Tudo bem. Que afinal de contas, eu sou da geração que assistia Dragon Ball, em que ele falava: Oi, eu sou Freeza o Goku. Então ele apresentava o próximo episódio e dava no nome do episódio. O Goku matou o Freeza.
Além disso, né, para quem é um pouco mais antigo, então o Diego talvez não saiba, antigamente você lia jornais, né, impressos que vinham com guias de novelas e nós, geeks, nerds, né, comprávamos revistinhas com guias de episódios dos animes. Então, se tem uma coisa que não me preocupa é spoiler, então à vontade. Spoiler é uma coisa criada pela nova geração. A gente não sofreu com spoiler, a gente não sofreu. Não, aí é Tô que sendo tá, a gente atacado aqui. Aí é que tá, a gente sofreu com spoilers, então A gente foi moldado. criou. Tipo assim, não cite essa magia antiga para mim, bruxo. Eu fui moldado nela. É Aham. literalmente isso. Mas o quinto Goku episódio. morre. Oi? Goku morre. É, Goku. Não, era triste, cara. Nossa, enfim. É, Mas o quinto episódio, ele basicamente gira em torno do. Não sei se. Eu não vou falar essa palavra porque eu acho que ela não pode nem no. A palavra com G, no caso, eu acho que não pode nem aqui no YouTube, Eles nem usam no Spotify. extermínio, tá? Isso, o Inclusive no extermínio. próprio No próprio própria episódio tem saga nos extermínio. quadrinhos, eles chamam de extermínio, sabe? Pra quem não sabe o contexto de Genosha é um continente, é uma ilha que se ergueu, basicamente. É, mais ou menos. Tem vários contextos de Genosha, mas enfim. E os mutantes usam ela como um continente dos mutantes para mutantes. Então, digamos que estávamos nós 4 aqui, como mutantes em Genosha, num belo dia, caminhando, comendo um geladinho na venda. Aí do nada, olha, uma estrela, não, um sentinela. Pá! Putz! Morreu todo mundo. É isso. É importante dizer que esse Sentinela Papum chegou Era um no Godzilla. momento onde estava tendo uma celebração por conta do Exatamente. Da posse do Magneto de da posse do presidente honorário Magneto de Genosha. o reconhecimento da ONU, tudo mais. Então, cara, eles ainda acertaram muito em colocar no episódio a música do Ace of Base e Happy Nation, tipo, pra indicar assim, nossa, olha essa nação feliz, né? Olha como tá todo mundo alegre, a galera dançando e bebendo, não sei o quê. E isso é sempre o prelúdio pro desastre, né? Só que você não tá preparado quando está assistindo. Você não tá preparado para aquilo. Não, a minha. Eu queria até saber da do Diego, mas a minha percepção quando eu tava assistindo esse episódio era que, tipo, mais um episódio filler, eles vão se resolver ali na coisa. O Magneto vai ser rei, e daí eles vão começar a fazer as tratativas com a ONU. Porque, pra quem não tá ligado, o Charles, até o quinto episódio, em tese, tava morto ainda, né? A gente não sabia que ele tava com o Shi'ar. O Magneto ele assume Genosha com o prelúdio do sonho do Charles Xavier ser o sonho dele também, que é unir o mundo e mostrar que os mutantes podem conviver junto com os humanos. E basicamente fazer com que a ONU e que os países. A ONU, basicamente, os Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que o problema de americano, no contexto geral, é que existe os Estados Unidos e não existe o resto do mundo, né? Mas, enfim, whatever. Isso aí é na vida real e em tudo, né? Inclusive, Aceitar os só mutantes. aproveitando Aham. que você falou isso, que tem uma frase maravilhosa do Magneto nesse episódio, que alguém comenta com ele que a ONU não gostaria de deixar um terrorista como líder de uma nação, né? E daí ele responde: ainda assim, tem nações que têm líderes que agem como terroristas, né? Pois então. Mas é isso. O que você achou, Diego? Do quinto? Cara, eu gostei muito do quinto episódio. Tipo, eu não achei que ia ser um filler. Tipo, eu já tava com a sensação de que, tá vindo alguma merda aí, né? Tá todo mundo lá, feliz. Só que, pô, a cena, tipo, da festa é muito foda. A vampira lá dançando com o Magneto. E tem também que o quinto episódio é quando aparece o Noturno pela primeira vez na série agora. E eu gosto muito do Noturno. Tipo, ele é muito da hora. O visual dele. Ah, Acho que todo poder. um dos X-Men mais Sim. massa que tem, né? Tipo, o Noturno, ele tem todo aquele visual e ele é católico, cara. Aham. Isso é Isso que é muito foda. bizarro, porque Ah, ele É, meio que é o maravilhoso, demônio cara. pros católicos, tá sim. ligado? Aí, tipo, o pessoal, ele é um demônio, não sei o que. Aí tá lá ele rezando com a cruz, tudo.
Isso Não, eu e acho ele incrível também o tem nível umas de humor dele. frases de efeito que, pelo amor de Deus, cara, o cara é muito bom. É. Ele E colocou muito. aproveitando. Opa, Não, desculpa. não, Pode ir. foi mal. Aproveitando falando do Noturno, né? Tipo, eu tava assistindo os episódios do clássico. O Noturno no clássico ele era muito mais serião. Tipo, Uhum. até o desenho dele. Aqui ele tá bem mais magrinho, descontraído. E eu não sei vocês, mas eu prefiro Noturno assim, mais descontraído do Também. que ele super sério, igual era no Também. clássico, pelo que eu vi. Mas eles estão. Depende de qual adaptação que a gente fala, porque, por exemplo, na adaptação. Essa era a horrível adaptação dele nos primeiros filmes dos X-Men, ele era também sério. Ele era Ah, interpretado por sim. aquele ator que fez. Ele fez o Loki no filme do Máscara. Não sei se vocês lembram. Acho que Nossa, era, né? Era um ator que fez Triste, Loki no filme do triste. filho do Máscara. É Máscara. muito, muito, muito revoltante, muito triste o que fizeram Uhum. com o Noturno nos filmes. Pô, eu E ali não, odeio o ali visual tá a dele no filme. essência. Não, é horrível, meu Deus. Tem, eu não lembro qual filme, tipo, ele tá com uma jaqueta vermelhona, aí ele tá parecendo o Michael Jackson no Thriller, mano. É o 2. Aquela... É Não, o 2? não, esse É o daí é 2, né? no do X-Men Apocalipse, é mais atual Acho... aí. Esse eu não assisti. Esse eu não Ah, Não, assisti. não, é do não Apocalipse. precisa, viu? Não precisa assistir. Não, cara, não. Depois que eu vi que eles fizeram a Jean Grey e meio que nascer antes do que ela nasceu de verdade, eu falei, isso não é X-Men. Caguei, não vou assistir, isso aí não é pra mim. É, o que mais foi marcante pra mim no episódio 5, ainda que o extermínio foi tenso, foi o Nathan. Que é Nossa. pra quem não sabe quem é o Nathan, é o Cable. Um vilão do Deadpool 2. Ele é filho do Ciclope junto com a Madeline. Madeline, ela é uma clone da Jean. Mas basicamente ele é filho da Jean, vamos colocar, porque, né, é uma clone. Mesma coisa. Teoricamente é a mesma. Mesma coisa, Mesma é. Uma coisa, pessoa. mesma Tanto que pessoa, só que de tem, cor diferente. tem toda uma discussão, né, nesse episódio também lá, dos relacionamentos, né, de como que a Jean tá se sentindo com o Ciclope tá se sentindo com a Jean, a Madeline ainda viva, fazendo contatinho mental com ele. Cara, pensa a confusão na cabeça dos caras, né? Pô, É, e o que era um trisal, né, assim, incluindo o Wolverine, virou um quadrisal, mano. aham. E Eu acho só que o... a Jean, ela foi muito injusta. É, Porque ela viveu um trisal com o Ciclope e Wolverine durante mais de 30 anos nos quadrinhos. Aí o Ciclope não pode fazer um trisal com ela mesma. É e injusto, o cara. Ciclope lá, tipo, eu amo as duas. Aham. Não, cara, essa frase deu um Nossa, na hora que soco, ele cara. falou isso, tipo, deu um negócio aqui em mim, tipo, ai, Ai, cara, como é que lida com isso agora, né? é, Aí é um paradoxo. É um paradoxo. Paradoxo é complicado, né? É um paradoxo, Uhum. porque na verdade ele não ama as duas, porque ele só ama uma, porque as duas sim. são a mesma coisa. Então, tipo, Sim. é tipo gato de Schrödinger. Não, Eu amo Jean, coitado não do amo Jean. cara. É, dava pra entender a Jean Grey, assim, só que ela tava sendo um pouquinho babaca, porque, tipo, pô, o cara teve um filho com um Ah, clone, ficou Mas anos com ela, pô, é bem isso, né, cara? Que, tipo, aí, daí pensa pelo lado dela. Ela ficou aprisionada, não sabe como que chegou lá, pra descobrir que o marido dela engravidou. A clone dela teve um filho, tá pensando muito neles. Ela meio que ficou escanteada, né? é, É. Daí veio o Wolverine lá, daí já rola uma talaricagenzinha ali. Esse foi o episódio das talaricagens, né? sim. Que teve Esse de foi o sexto talaricagem. já agora, né? Hã? Não, não, foi o quinto ainda, é Não, foi verdade. no quinto, foi tudo no quinto, cara. Nossa, teve muita informação no quinto episódio, O né? quinto foi uma novela das 9, cara, ó. Pô, Perfeito. Uma novela mexicana. tanto que o Morpho ainda zoa com o Wolverine, tipo, ah, qual das duas que você vai ver? O Morph é mais sacana, cara. Muito bom. A Mas gente. Pode falar, João. eu só queria, né, dar o gancho aqui, cara, pra gente falar do melhor X-Men que existe. Que a derradeira cena dele no final desse episódio aí do Extermínio de Genosha já é um clássico, né, cara? Já... Ele voltará, inclusive. Não, eu tenho esse palpite também, podemos falar mais pra frente.
Mas aquela cena ali foi impactante. Eu Eu, achei que era mentira, mas não, né? É ah, só um dramazinho aí, tipo, porra, esse aí, cara, é o meu personagem favorito da Marvel. Tipo, desde sempre. Aí ver o cara indo embora desse jeito no final, eu fiquei pensando assim, cara, eu tenho quase 40 anos, eu não posso simplesmente chorar na frente de um desenho, né? Pode sim. ninguém tá vendo, pai. Como é que Pode sim. tá assistindo com os filhos, né? Como é que vai ficar na É, frente das não, crianças desse jeito? tem que parecer firme, pô. É, cara, a cena do Gambit pulando e o Sentinela dando nele aqui, na Aham. costela dele aqui. E ele fazendo o Sentinela Godzilla. Pra quem não sabe o que é o Sentinela Godzilla, pensa no Sentinela muito pior. Literalmente. É tipo, é você cruzar, fazer um Megazord. Os Sentinelas já são Megazord, né, inclusive. Mas se você cruzar uns 10 Sentinelas junto numa fusão e aí sai o Godzilla. Ele é o pior de todos. É o molde mestre dos Sentinelas. E, cara, ele conseguiu tancar sozinho. E ele não é um mutante nível ômega. Não. Eu não vou entrar nos níveis de mutante aqui, porque senão a gente vai ficar 3 horas explicando o que é Tem. nível de mutante, porque isso muda direto nos quadrinhos. Mas Uhum. basicamente o mutante nível ômega tá aqui e o resto tá aqui, ó. Essa é a distância, é muito diferente. Pra vocês terem Uhum. noção, nessa série, quais foram os mutantes nível ômega que apareceu? Foi o Magneto, a Jean, a Tempestade, o Mancha Solar, mas ele ainda não é Uhum. ômega. O professor é Aham. ômega, né? Não, o Não? professor não é ômega. Não. E o. O professor é E o ômega se ele Ciclope, né? tiver O o Ciclope é Ciclope ômega, ele começou a mostrar. E tem algumas agora. cenas da série que mostram o porquê, né? Mas. O E professor a ele é vampira? ômega se ele usar o cérebro. Aí o professor vira Uhum. ômega. Porque A daí ele É. vampira pode ter não é controle ômega geral. também. A vampira também não. Na Vampira, os poderes dela são graças à Capitã Marvel, né? Então. É. É verdade. Nunca foi muito explicado também por que que ela roubou os poderes da Capitã Marvel e ficou pra ela pra sempre. Tem um episódio da série clássica que explica Que certinho, explica? cara. Uhum. Então vou ter que. Esse eu não lembro. Tem que assistir. É, Tô me inclusive. baseando só por esse aí. Mas, mas tem uma outra coisa muito importante nesse episódio, que isso vai ditar para onde que o Magneto vai, né, nos próximos episódios, que é o fato de que ele prometeu pro Sanguessuga, né, que é um dos mutantes Dos Morlock. dos Morlocks, né, ainda uma criança, aí ele falou, lá acho que no episódio 2 ele tinha dito Uhum. pra ele que ele nunca mais precisaria ter medo, porque ele ia levar o guri pra Genosha e tal. E daí ele teve que falar pra ele que não era pra ele ter medo logo antes dele ser morto pela Sentinela. Isso mexeu demais com o Magneto e depois a gente vê, né, pra onde que descamba essa história dele. É que o complicado é que, querendo ou não, o Magneto passou por 2 extermínios, né? Sim, Ele ele tava reviveu. ele tava em 45, né, cara? Uhum. Pra quem não sabe o que aconteceu em 1945, pelo amor de Deus, pesquise no Google. Ou, sei lá, não cabula a aula de história na escola, né? Eu não Sei lá. sei, não sei o que estão passando nas aulas de história hoje em dia, cara. É tanto absurdo que enfim, não vou falar dessas coisas aqui. Uhum. Sim. Mas o Magneto passou por 2 extermínios, então, tipo, cara, a raça dele tá sendo exterminada literalmente 2 vezes. Um bagulho bizarro. O que que faz isso na cabeça da pessoa, né, cara? E é aquilo, se você estudou história, ou se você pelo menos é antenado com as coisas do mundo, esse episódio, cara, ele tem que te pegar no sentido de mostrar o que que é a segregação racial, cara, né? Porque, eu acho que é a segregação racial que fala, porque, tipo, é literalmente mostrando como que é se uma raça fosse contra a outra. Que já aconteceu no mundo, tipo, não era, tipo, mutantes versus humanos, eram pessoas versus pessoas normais versus pessoas normais, cara, e já foi um absurdo que foi. E lá ele te joga mais na cara ainda, que você pode ter o superpoder que for, mas se uma raça inteira não quiser que você sobreviva, você vai ir de F, cara. Bom, e vamos lá, né? Não precisa nem ir tão longe. Tudo bem, as aulas de história devem explicar isso. Mas basta você abrir qualquer portal de notícia aí dos últimos meses que você vai entender o contexto, né? Que o Krumon tá querendo explicar aí de Uhum. humanos versus humanos se degladiando, é,
por questões que às vezes são bem questionáveis, né? Questões burras. Então, você não precisa ir muito longe para entender o que o episódio está querendo transmitir. E só pelo que vocês já estão comentando, eu já consegui captar, né, a vossa mensagem. E Pode assim, falar. essa é uma premissa que segue os X-Men desde dos primeiros quadrinhos, né? A questão do preconceito, né? Questão racial, questão de gênero, né? Tanto que tem uma cena, ó, eu não vou lembrar qual episódio, eu acho que é o episódio 7, que é quando. Episódio 7 ou 8, que é quando o Roberto vai apresentar a Jubileu pra mãe dele e tal. E. Cara, tem uma cena assim que eu chutaria, né, não tenho lugar de fala, mas eu chutaria que, sei lá, uns 90% de qualquer pessoa que seja homossexual, que tenha, né, gênero que não é o normal, bem entre aspas, né, que o Padrão, né? pessoal fala, o padrãozinho, o socialmente aceitável, né, pela família tradicional brasileira, a possibilidade da pessoa ser, da família da pessoa, simplesmente entregar ela para não, digamos assim, para quem conhece eles não acabar descobrindo que o Esse foi filho o não é o que episódio eles 8, né? querem. Foi o É, episódio 8. é Basicamente, quando o Roberto é entregue pros Ultra Sentinela, né? isso. Ele é entregue para os Super Sentinelas pela mãe dele. Que a mãe dele não É. quer que saia Nos na jornais que ele é mídia, nos mutante. jornais, que ele é mutante, cara. Então, se você não consegue fazer uma relação aí, uma analogia. Eu faço uma analogia. Eu vou fazer uma analogia polêmica, posso, Sean? À vontade. Tá bom. Polêmicas É a aqui a Isso gente mesma aí. gosta. coisa. É a mesma coisa de você que é. De uma pessoa que é filha de um pastor sair do armário. E o pastor querer deixar com que isso não transpareça pra igrejinha dele. É isso. Uhum. Aí tranca assim a pessoa. Desculpa se eu tô ofendendo alguém, eu não quero ofender ninguém. Mas só quero dizer que é normal as pessoas serem, tipo, o que elas querem. E os mutantes também. Uhum, E a mãe exato. do Roberto é uma desgraçada. Isso Deu é. o filho pra Agora, morrer, agora literalmente. talvez você tenha ofendido. Porque você... Eu ofendi um personagem de desenho, não a mãe de, não a mãe de muitos Robertos. As Isso. mães dos E, Robertos pô, da vida real são gente boa. aproveitando isso, tipo, ainda é bizarro ver gente falando que lacraram X-Men. Porra, você viu, sei lá, leu o quadrinho antigo, a série clássica com o quê, mano? Não, cara, é a Eu acho que mesma coisa. é, Coisa da acho que é porque galera era que reclama criança. do Rage Against the Machine, sabe? Sim. Né? Fala Ou assim, tipo, não sei gosto que lá. você fala de política. Fala, pô, mano, você acha que eu sou contra qual máquina de lavar, né, meu? Cara, Então, eu tenho uma teoria que as pessoas que falam, os incéisinhos que falam de lacração, porque isso virou uma coisa no mundo dos games que o Xion deve saber muito bem disso. Que isso me irrita de um jeito. Tinha um canal no YouTube que eu adorava. Hoje em dia os caras só falam de lacração. Só lacração. Só Eu lacração. sei Só qual é. lacração. Não vou comentar. Depois me manda no WhatsApp que eu acho que é esse aí mesmo. façam Eu ia suas Mas fazer aí, uma apostas. cara, piadinha, mas deixa. deixa que mas é complicado porque na central do Brasil é muito tenso isso aí, né, cara? Eu acho que é isso, né, o Diego? É Só isso, não né? pode ficar zangado também, né? Só Aí. não pode ficar zangado também. Então hoje em dia tudo é lacração. Mas isso tudo é porque os caras trocaram o traço da bunda da vampira. Uhum. E se você for ver a bunda dela, nem era assim, tipo, é só o Nem ângulo que era. É, desenharam e. É, Vamos é, é porque aproveitar isso. é porque os X-Men, o X-Men clássico, né, a série clássica, ela utilizava os traços muito próximos do Jim Lee. O Jim Lee foi um cara que ficou muito conhecido nos quadrinhos dos anos 90 porque ele desenhava todo mundo gostoso. Mas todo mundo mesmo. O sim, até Magneto é uma os outros. delícia. Entende? Pô, e nessa temporada o Magneto tá. Mas Ó, o Magneto tá, rapaz. O filezinho. bicho tem E- 70 anos e tá com um shape Aham. que eu nunca vou chegar nem com 20 não, nem Ah, com e 30. daí você De pensa, cara, tanto, no o é que é de Jim tanto Lee, levantar ferro, né?
É verdade. Nossa, cara. Essa Ó, foi boa. boa, Você podia boa. fazer um meme disso, né, Parabéns. João? Colocar, tipo, um magneto de tanquinho fazendo assim, né? Aham. Tu é a pessoa certa pra fazer isso, cara, na moral. Maravilhoso, cara. E Mas é aí, isso, né? pessoal? Mas após esse episódio 5, aí temos alguns tópicos ainda a tratar, né? Pelo jeito dava pra fazer um podcast só do episódio 5, pelo que eu tô sentindo Dava. aqui, Dava, cara. né? E daí vocês me passaram aqui uma questão de pós-extermínio, é isso? Isso já aconteceu pós o episódio 5, correto? O Isso. episódio 5 ele foi o divisor de águas. Existe um X-Men 97 antes do episódio 5 e um depois. É muito claro isso. O Uhum. pós-extermínio, ele começa já com o Charles Xavier. Ele já aparece, na verdade, até no final do episódio 5, mas aparece no final, né? Eu acho que não, cara. Eu acho que ele aparece só no 6 mesmo, É lá no isso aí. espaço. Daí aparece ele no Shi'ar. Aí a gente é apresentado a raça Shi'ar, que é uma raça que tá em guerra com a raça Kree. Então daí já faz várias ligações com o MCU, mas nem faz e não faz, porque o Ele MCU até tá apresenta o o Ronan, né? Ronan, Que é é, o vilão né, que aparece do no Guardiões da Guardiões da Galáxia. Galáxia. Então ele já começa muitas conexões com o MCU, mas pra não deixar as pessoas iludidas, infelizmente X-Men 97 não passa no mesmo universo que o MCU, tá? Porque o MCU ele se passa na Terra 616, né? E esse X-Men se passa em outro universo. Dá É. pra ver Ainda isso. bem. Por que que eu falo isso? Porque nos últimos episódios aparecem alguns Vingadores clássicos, e os Vingadores clássicos aparecem em 97. Só que o Capitão América ele foi descongelado em 2000 e pouco. Então no É. MCU. Então não, Sim. a gente pode esquecer isso. E não tem X-Men no MCU, né? Tipo, E não mais tem ou X-Men no menos, MCU. assim. É, Deveria ter, né? é complicado. América Chaves né? Mas enfim. A Miss Marvel, em tese, ela é Sim. mutante, né? Ela não é. Mas Não ainda tem não o usaram a poder dele. palavra, então. É. A Feiticeira Escarlate também, né? A feiticeira do Escarlate também, ela é filha do Sim. Magneto. Inclusive, ela e o Mercúrio. É, Então, assim, tem uns nós aí que os caras vão ter que penar muito pra vão. conseguir resolver. Né? Reinicia tudo que é melhor. É isso. Não, e deixa em desenho. Mas enfim. É. É. Depois, eu comento disso depois, vamos lá. Daí a gente tem esse pós-extermínio, que basicamente aí começa o Charles Xavier pensando assim que, poxa, eu abandonei eles e eu não podia ter feito isso. Aí ele começa os arrependimentos dele e tudo mais. A gente vê que com o exoesqueleto ele podia andar. Eu não sei por que que ele não trouxe o exoesqueleto pra Terra, porque, tipo, se ele já tinha, era só ele Cara, trazer. eu acho que era comunhão total Digamos, de bens com a Lilandra, cara. Tudo Era que ele comunhão tinha, a Lilandra total. ficou com tudo, cara. ou Porque não faz seja, Quem mandou ele largar? Ele largou, né, cara? ou O cara seja, o tava resumo. pronto, que ele Desculpa, tava pronto pra... pra Cara, casar. ele ia ser imperador Do né, Reino Shi'ar. do reino Shi'ar, cara, e falou assim, não quer saber? Deu ruim lá embaixo, eu vou voltar. Ou seja, ele saiu para comprar um cigarro, né? Para você que é leigo, ele saiu para comprar um cigarro, né? E se arrependeu depois. É isso. É. Não, Inclusive com Zahara, né? Porque isso não acontece geralmente. não, e é legal que ele saiu pra comprar cigarro 2 vezes. Né? É Ele saiu pra verdade. comprar cigarro, foi lá com o O Shi'ar, Império do Shi'ar. ia casar lá com a Lilandra e tal, daí de repente ele falou, não, eu vou comprar cigarro de volta, só que só tem cigarro lá na Terra, né? E daí voltou. Cigarro do espaço não tava tão bom, tava com umas ervas É, diferenciadas. Era um exato. pendrive. Era um pendrive, era muito moderno. Mas Daí- o pós-extermínio foi basicamente um prelúdio. Foi o episódio 6, que foi um episódio 6 e 7. Foi um prelúdio do que estava por vir, que daí foi um episódio só dividido em 3. Porque o episódio 8, 9 e 10 são parte 1, 2 e 3, e eles meio que se completam e se conversam em geral, porque um depende do outro para coexistir. Até então,
Os outros, eles são complementação, mas um não depende do outro. Agora não, o 8, 9 e 10, eles dependem um do outro. É a mesma coisa de você pegar, vocês não fez, ficou a dica, assiste Guerra Civil e depois Ultimato, em sequência, sem parar, só pausando pra ir no banheiro de vez em quando. Cara, tu vai ver que os dois filmes, eles tipo, parece que foram gravados ao mesmo tempo. E foram, de fato. Então, é a mesma coisa esses episódios. Uhum. Exatamente, cara. E assim, né, tem um pequeno espaço ali do episódio 6 que apresenta, né, onde é que tá o professor Xavier, e também finaliza o arco da Tempestade para ela voltar a ter os poderes dela. Isso é importante porque, né, ela se une de volta aos A X-Men, deusa, né? se não me engano, no final do episódio 7, e a partir disso ela auxilia eles também nessa batalha desses 3 últimos episódios, que são um só, na verdade. Pô, e da hora, tipo, quando a Tempestade recupera os poderes dela, o cabelo cresce de volta, mano. Tipo, o topetão, aquela tia do nada, pá, cabelo O de cabelo volta. cresce de volta, ela arranja uma roupa não sei da onde. Pô, o cabelo topetão tava muito da hora. Eu sou fã Tava, do Moicano da Versace também. tava bem legal mesmo. Só que é aquilo, eles estavam tentando se aproximar um pouco mais do que é hoje em dia, né? Nos quadrinhos. Do que tava mais na época. Mas o que eu acho que a gente já falou do professor Xavier, já falou do Shi'ar, do pós-extermínio, só que a gente ainda deixou as duas melhores partes, que é na minha opinião, o Bastion e o asteroide M, e as três melhores partes, e o Apocalipse mais pra agora, pro final, né? Uhum. Ou pra essa metade final da nossa conversa. Cara, Sim, sim, O Bastião, que eu vou chamar de Bastião. O sim. Bastião, ele foi um vilão que, sim, que eu não esperava. Porque, em tese, nos quadrinhos, ele é um vilão que foi tocado por um Supra Sentinela do Futuro, que é aquele que aparece no comecinho, no peito do molde mestre, na abertura da série. Uhum. Ele volta pro passado, faz o Bastião, coloca um gene lá no Bastião e o Bastião vira o que ele virou. Cara, o que vocês acharam desse vilão? Porque, tipo, eu não esperava que fosse esse vilão e ele entregou tudo, na minha opinião. Cara, é o que eu comentei ele um pouco antes. O Bastion ele é um vilão que existiu. Teve uma pequena saga, não vou nem chamar de saga, mas uma pequena saga da Operação Tolerância Zero que foi com ele. Ele foi um vilão desafiador, né, e tal, mas, cara, a importância dele é pequena, tanto que quando apareceu o Bastion, né, quando eu reconheci ele no desenho, eu falei, cara, onde é que vocês estão indo, né? Tipo, Sabe a tipo, sensação que eu tive? Foi a mesma sensação de quando apresentaram. Qual que foi o vilão que apresentaram recente? O Barão Zemo. Porque o Nossa, é Barão Zemo, verdade. ele é um baita vilão. Tipo, uhum, aparece várias vezes. Mas ele ainda assim é um vilão secundário. Mesma coisa que eu senti com o Bastion. Cara, sim, é um potencial muito grande que eles souberam explorar finalmente. não, então, e isso que eu achei legal, porque eles uniram histórias, né, é, em um denominador comum, e você não precisou resolver toda uma pataquada gigantesca que tem em cada um deles. Por exemplo, né, o extermínio de Genosha é por causa da Cassandra Nova, que é como se fosse uma irmã gêmea celestial do Xavier. Como é que você vai explicar isso num desenho para leigo? Não tem como. Não tem. Então, o que você faz? Remove ela da equação. Coloca Explicar que alguém o que Xavier sabe. matou ela no ventre da mãe, não. Não. Aí. Beleza. Aí você pega. Tá, estamos falando de sentinela, então vamos ver quem que pode controlar a sentinela. Pô, trouxeram o Bastion, já fizeram uma ligação com o Sinistro, porque daí tem a parte dos Vienes, que tem que colocar em humanos, né, essa nanotecnologia do Bastion, blá blá. Cara, e botaram o asteroide M de volta no meio do caminho, que é muito importante, fica aqui, a gente fala daqui a pouco disso, mas isso é muito importante o que aconteceu lá no asteroide M para a segunda, talvez até a terceira temporada do desenho. Qual foi a sua percepção sobre o Diego? Cara, tipo, Bastion é um vilão que tava bem por cima, assim, pra mim. Eu conhecia de nome, mas eu não tinha lido nenhuma história com ele. Então, foi um personagem novo assim, né, pra mim, só conhecia de nome mesmo, vídeos que eu via na internet antes. E eu gostei bastante.
dele. Tipo, na minha cabeça eu achava que o vilão final ia ser o Apocalipse, né? Ou Magneto. Assim, que ia ser o vilão fodão da temporada. E foi o Bastion. E, pô, surpreendeu demais. Ele ainda com o Sinistro. Eu tenho que pensar em falar Sinistro, porque eu, às vezes, sem querer, eu vou falar Sinistro, eu falo Sinistro. Aí, tipo, um nada a ver com o outro, só que o nome Tá logo ali, Não, né? mas é. são nomes bem parecidos, né? Mas por mais que o Bastion foi o vilãozão assim dessa temporada, o Sinistro também foi um cara que na minha opinião, foi surpreendente, mas ao mesmo tempo a gente já sabia que ele seria um filler ali, mais pra Uhum. ajudar e não ser tão, tão em foque. Mas vamos falar um pouco da questão do asteroide M, então, de tudo que rolou lá dentro, lá em cima da Terra. Se o Thiago Uhum. puder explicar o que que é o asteroide M e o porquê que o Magneto tem isso. Tá. Bom, essa história do asteroide M tem, eu acho que 2 ou 3 episódios que contam isso na série clássica, mas se formos pros quadrinhos é basicamente o seguinte, o Magneto, ele queria fazer o país dele, como ele conseguiu fazer com Genosha, né, no futuro ali, mas na época ele queria fazer um refúgio para os mutantes, a ONU e etc. não permitiu. Ele falou: então quer saber? Então eu vou construir aqui num pedaço de terra e vou elevar ele pro espaço para ficar orbitando, né, Até porque o Magneto, o poder nível ômega do Magneto é tão ferrado que ele consegue criar uma atmosfera. é, e levar sozinho tudo isso para lá. Por isso que eles falam, né, no final do último episódio lá, é um asteroide gigantesco. Se isso cair na Terra, dá É problemas. dinossauro. Exatamente. Inclusive, eu quero fazer comentários sobre o plano de contenção dos Estados Unidos. Eu achei muito condizente com o que provavelmente aconteceria na vida real. Mas, né, então, o que o Magneto fez foi criar uma, uma nação, entre aspas, dentro desse asteroide, onde qualquer mutante que quisesse se refugiar da Terra, ele teria um lugar com ele lá. E junto com eles tinham uns acólitos, que eram, digamos assim, pessoas que serviam com o Magneto quase como se ele fosse um messias mesmo. E na época, como, né, o Magneto já não batia muito bem na cabeça lá, então ele teve um momento ali de megalomania, né, de sentimento de Deus, mas nos quadrinhos isso fala um pouco melhor, né, no desenho foi mais resumido, mas o que importa é que ele voltou a tirar o asteroide M da Terra, porque ele estava afundado em algum lugar por aqui, e foi para o espaço de volta no planejamento de novo, de fazer um refúgio para os mutantes, só que dessa vez ele faria um refúgio para os mutantes porque ele ia destruir a Terra, anulando o campo magnético que tem aqui. Simples O que, assim, né? O cara é fraco, né? O cara não o que consegue fazer quase nada. aconteceu entre o episódio 5 e os últimos episódios, o Magneto basicamente ficou em coma. E quando ele finalmente É. conseguiu acordar, depois que o corpo dele, ele ficou em coma e o corpo dele foi raptado pelo Bastião, isso é resumido, Isso. resumo, resumo, resumo. E daí quando ele conseguiu acordar, ele tava tão possesso e ele levou tanto o poder dele, porque pra quem não sabe, os campos magnéticos da Terra ela tá em cada polo, né? Polo Uhum. Sul e Polo Norte. Ele teve que ir para ir para um desses polos, e ali num desses polos ele conseguiu fazer um pulso magnético, eletromagnético, que fez a Terra parar. Sabe o que é tipo a Terra parar? A Terra parou de girar, a Terra não teve mais nada, acabou. Tipo, um monte de avião caindo, aparelho de hospital desligando, Uhum. eu não conseguindo escutar o WhatsApp da minha mulher me mandando comprar pão e me ferrando, e por aí vai. E Então o importante, Magneto, né? Isso, na verdade, também foi o que deu um respiro para os mutantes poderem fugir com ele, porque os mutantes tinham eles iam morrer, começado a ser perseguidos pelos sentinelas do Bastion. é, Então, quando ele fez esse campo magnético, ele também desligou todas as sentinelas. porque elas ainda são máquinas, querendo ou não. Uhum. Por Então mais que ficou eles... naquele impasse, né? E aí? Mata todo mundo, né? Todo mundo, literalmente, para salvar alguns mutantes? Ou volta ao campo magnético
porém, cada mutante vai ter que lutar com algumas dezenas de sentinelas e torcer pra não ser erradicado. Esse é o impasse que rola nos 2 últimos episódios. E aí desenvolve, né, Diego, as lutas, que eu adoro, provavelmente você vai adorar muito falar sobre as lutas, principalmente do Noturno, dentro do Asteroide M e também fora do Asteroide M, que é a parte da Terra ali nos últimos 2 episódios, né? Uhum. Pô, Exatamente. as animações à luta dessa série é doideira. O pessoal caprichou muito. É Uhum. muito foda. Tipo, sei lá, o mundo em minha volta parou e eu só fiquei focado naquilo. A série inteira, tipo, tirando o episódio 4, né, que foi meio... É. Sabemos como foi. O Chinfrim. Cara, esse Mas que gosta do Noturno, que tem aquela cena, eu acho que é no episódio 8, que ele tira 3 espadas pra lutar. Nossa, Aquilo lá é verdade. perna sacanagem, rabo. cara. Aí tá lá o Wolverine, tipo, você vai ter que conversar com 6 aqui. Aí o Noturno aparece, não, 9 ou 9, 8. Monami. É, Ah, É, muito bom. as lutas dentro do Asteroid M, porque pra gente passar pra galera que tá assistindo um pouco melhor, basicamente era os X-Men tentando em Terra, pra quem ficou na Terra. Não vou falar aqui quem foi, porque eu nem lembro todos que ficaram na Terra, depois vocês vão assistir e vão ver. Mas quem ficou ali na Terra tava lutando contra os Sentinelas do Bastion, mais contra o Bastion, porque o Bastion ele ainda é muito metade humano, então ele não foi totalmente desligado no pulso magnético. E lá em cima no asteroide M era o professor Charles, junto com o Ciclope, junto com mais alguns, para tentar impedir com que o Magnus mantesse o pulso eletromagnético na Terra, com que a Terra continuasse parada daquele jeito. Então daí foi uma briga muito, assim, tensa, e que no clímax dessa briga, o Wolverine veio por trás do Magneto, deu uma agarrada nas costas do Magneto aqui na região da costela, perfurando totalmente a região da costela do Magneto, e o Magneto não tem fator de cura. Eu não sei como que ele conseguiu se recuperar daquilo tão fácil, mas tudo bem. E depois disso, o Magneto fica num modo tão possesso que ele vai lá e faz a cena clássica que ele fez no quadrinho umas 3, 4 vezes, que é remover o adamantio do corpo do Wolverine. O que vocês acharam? pô, eu não acreditei nisso aí não, quando eu vi. Na hora que as garras do Wolverine voltaram, eu falei, puta, não, ele não vai fazer isso. Ele fez. E tipo, a cena do Wolverine ali tudo tendo o metal, né, removido do corpo, é tipo, doideira, mano. A criança que viu aquilo vai ter pesadelo. Não, e inclusive ela é uma referência direta aos quadrinhos, a posição Sim, dele, é igual. o rosto dele, eles utilizaram a mesma ideia. Eu nunca pensei que eu ia reagir assim com o desenho, porque essa história que é Atrações Fatais, que chama, que é a história onde talvez a história mais famosa que envolve o Wolverine aí, que é quando ele perde o Adamantio, ele fica um tempão depois nos quadrinhos sem o Adamantio. Cara, é simplesmente o meu quadrinho favorito da vida, né? X-Men Gigante 2 aí, pra quem quiser procurar, hoje em dia é raridade, cara. Tem que comprar na internet. E cara, quando eu vi que o Magneto deu aquela sorridinha dele depois de tomar a estocada, eu falei, não, cara, os caras não vão fazer isso. Eu botei a mão na cabeça, assim, e eu terminei de assistir o desenho com a mão na cabeça. Eu nunca tinha reagido assim na vida, cara. Acho que Você me até Isso nunca cuspiu pula do ali. aconteceu sofá. dessa maneira, né? É a Aham. primeira vez dessa maneira. Dessa maneira, assim, que eu falei, cara, não é possível. Eu não acredito que eles vão ter coragem de fazer isso. Eles foram lá e tiveram, cara. Me corrija se eu estiver errado, mas quando o Wolverine ele perde o Adamantium, ele não perde só a questão de tipo, cortar, de ser o corpo muito resistente. O poder de cura dele fica muito reduzido. É, ele Ele fica volta, ele bem não consegue debilitado. segurar o instinto feral dele, que o Adamantium segurava o instinto feral dele. As garras dele quebram com uma facilidade enorme comparado com o que poderia quebrar antigamente. Por ser de Adamantium, elas quebram muito fácil. Então ele Não, fica vulnerável. e também é interessante porque, assim, ele sempre acreditou, na verdade, sempre foi apresentado nos quadrinhos que ele só tinha as garras por causa do implante da Adamantium, né? Eu achava que ele só tinha aquele poder feral dele, o fator de cura e tal.
Então, quando nos quadrinhos aparece ele sentindo uma coceira, alguma coisa, ele faz a força e sai aquelas garras de osso, né? Foi um choque na época, assim, a galera ficou, nossa, que legal, né? Que animal, mas é bem isso, ele ficou altamente debilitado porque ele teve que se curar, pensa, a quantidade de feridas internas que ele tinha, né? Então sobrecarregou o organismo. Nos quadrinhos, a Jean Grey ajuda ele a ficar consciente, ela tá na mente dele toda hora, porque senão ele estaria morrendo e tal. Então, cara, com certeza a cena mais tensa que o Wolverine já passou aí na vida. E os caras botaram isso no desenho pra criança. E agora, pra gente entrar, então, nessa questão do Wolverine, entrar barra finalizar, tá? A questão do Wolverine. Por quê? Nos quadrinhos, pelo que eu tô percebendo, e eles estão adaptando isso no desenho, eles pegam a vertente que o Apocalipse devolve o Adamante pro Wolverine pra tentar fazer com que o Wolverine seja um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. A gente não vai explicar o que é os 4 Cavaleiros do Apocalipse, senão a gente vai demorar 2 anos aqui pra explicar. Mas eles, no final do episódio 10, que foi do dia 15, eles tiveram basicamente 3 vertentes, né? Que dá pra gente interpretar aqui. A primeira vertente é o Wolverine indo pra ser um dos Cavaleiros do Apocalipse, porque ele vai recuperar o Adamante, é só questão de tempo. A segunda vertente é o Ciclope e a Jean no futuro, mas no futuro que a gente já tem o Nathan, mas o Nathan criança, que é o filho deles, que eles foram pro futuro ali, 3.900 depois de Cristo. E a terceira vertente é quando toda a equipe volta para 3.000 antes de Cristo e conhece o Apocalipse antes dele se tornar o Apocalipse. Uhum. Vocês acham que vai ser o que vai sair dessas 3 vertentes que a gente tem ali agora? Mas sabendo do gancho que o Gambit é um dos 4 cavaleiros originais do Apocalipse. Então, vamos lá, né? Eu agora eu vou destrinchar aqui conhecimento de HQ, do que, pô, a gente sempre pensa que nunca vai usar isso na vida, mas estamos aí, né? É Cara, mais útil do que Bhaskara. com certeza, Verdade. porque nós temos 2 linhas muito claras que estão para ocorrer aí. A primeira é a origem do Massacre, que foi um vilãozão numa saga gigantesca que teve lá no final dos anos 90, nos quadrinhos, que ela se inicia exatamente nesse ponto onde o Wolverine perdeu o Adamante e o Professor Xavier ataca a mente do Magneto com tudo, né? Que é exatamente o que aconteceu. Foi mais bonitinho, porque daí teve toda aquela cena, as cenas dos dois conversando, né, no plano Briga sem fim. mental ali, cara, que, putz, muito bem feito aquela parte ali. Mas enfim, o massacre vem, eu duvido que não venha o massacre como um dos vilões, mas talvez não agora, não primeiro, porque nós temos tudo pronto para Era do Apocalipse. Era do Apocalipse foi uma outra saga que teve logo antes da do Massacre, digamos assim, foi a maior É a saga. saga mais famosa do Mutante que já teve, né? Dos É, Mutantes. foi a saga que voltou a fazer vender quadrinhos dos X-Men nos anos 90, porque tava bem capenga, assim, tava bem fraco. E ele basicamente é tipo a realidade paralela onde, né, Xavier morreu, Magneto assumiu o lugar dos X-Men, blá blá. Só que a coisa ela degringola para outros lados, assim. Então é uma realidade paralela, da onde vem o Nate Grey, que é o que eles que nos quadrinhos eles chamam de o X-Men, tipo X-Men no singular mesmo, que é uma versão mais jovem do Cable antes dele ter sido ou quando ou dele ter conseguido se curar do vírus dele lá que Basicamente ele é se o mostrou. X-Men mais forte que existe. É, exato. Ele é muito poderoso e nós vimos lá que a Jean e o Ciclope chegaram lá com um Nathan mais jovem, que é exatamente o que acontece na Era do Apocalipse. Então,
tá tudo montado ali. Eles apresentaram Apocalipse no presente, no passado, e um cara que tá totalmente ligado era do Apocalipse no futuro, que é o Nate Gray. Pô, eu tô muito curioso como que vão adaptar o Wolverine, né, sem adamantio Cara, na animação. Isso aí, cara, eu tô pensando toda hora, tipo, caraca, como que vão fazer? Será que vai ficar idêntico e tal? e eles têm que explorar isso, cara, porque Tem, o Kurumon até comentou aí, né, que o Apocalipse devolve o Adamantium do Wolverine pra tentar transformar ele em um dos 4 cavaleiros dele. Que inclusive essa parte é muito ruim nos quadrinhos, É sabe? chato, é horrível. Mas, enfim. Mas Mas, se eles cara, eles não souberem podem usar adaptar isso isso, já. Eu espero que eles não usem já isso. Eu acho que a gente precisa de uma temporada inteira do Wolverine sem Adamantium. Tem que explorar, porque, cara, é muito interessante todo o arco dele dessa forma. Ele se sentindo mais fragilizado, porque antes ele tá sempre de peito aberto, né? Ele não tinha medo de nada e tal. Então ele fica um pouco mais fragilizado. E a cena pós-crédito, pra quem perdeu aí, não ficou vendo o desenho até o final, na cena pós-créditos aparece o Apocalipse nos tempos atuais do desenho, né? Lá em Genosha. E ele pega uma carta tá destruída do Gambit. Que daí entra o que o Kurumon falou, né? Provavelmente ele volta como um dos Cavaleiros do Apocalipse. Então, cara, volta com o Gambit primeiro, depois a gente conversa do Wolverine. É sim. só isso que eu espero. Vai ser interessante ver outro lado, assim, do Wolverine, ele mais fraquinho, né? E mais animalesco. Sim, sabendo que o roteirista da série foi demitido da Marvel. E pra gente ir finalizando aqui, quais são as expectativas que vocês têm pra próxima temporada? A próxima temporada eu Antes ainda de dou graças a vocês Deus. Opa, antes de vocês falarem sobre as expectativas da próxima temporada, eu vou acrescentar aqui. Então eu gostaria que vocês, quando a gente fez aquela parte um, vocês deram a nota, né, do que vocês estavam Hum, achando até aquele momento. Então vamos fazer duas jogadas aí, um toque me voe. Então vocês colocam aí nota da temporada atual, né? Agora já com os 10 episódios finalizados. E daí as expectativas das próximas. O que, que vocês acham? Pode ser? bora. pode ser. Vamos lá. Então. Desculpa, pode continuar o raciocínio agora, Thiagão. Então beleza. Eu tô. Bom, nota, né? Se você entrar agora lá em blackcompany.com.br, você vai ver o review que eu escrevi. E o título é X-Men 97, a nota 100. É isso. Esse é o resumo, tá? Porque, como o Kurumon falou mais cedo, cara, o episódio 4 foi ruim? Foi. Episódio 6 foi bem blé? Foi. Mas tudo que foi feito antes compensou demais ali. Então, ele passa ali com louvor, nota 100, pode ir para as férias já. E a expectativa para a segunda temporada ainda é muito boa, porque o Paul DeMaio, que é o escritor, né, que foi demitido, ele finalizou a segunda temporada, a escrita da segunda temporada. Ah, a Então, partir da terceira que ele não tá. então a gente pode ficar com medo a partir da terceira, mas, cara, assim, né, é um feeling, é uma previsão minha. Eu acho que ele volta à terceira temporada, porque o cara foi tão aclamado, mas tão aclamado, que eu não sei não se os caras não Pique James dão. Gunn, tu acha? Ué? Pique James Gunn? Ah, não, acho que não. É que o James Gunn fez isso, né? Tipo, a É, Marvel se arrependeu de ter demitido ele, chamou, não, volta, vamos fazer o terceiro. mas assim, mas eu acho que foi diferente, porque assim, a forma como o Bodemeyer saiu foi muito estranha, né? Foi do nada, né? Foi do nada, uma semana antes do lançamento do primeiro desenho. Tem gente, teve pessoas, né, internas. Ninguém nunca explicou exatamente o que aconteceu, mas pessoas internas dizendo que ele era uma pessoa difícil de se lidar e tal, era muito cabeça dura e tal. Mas, cara, sim, se ele é cabeça dura e apresentou o que apresentou, aí deixa o cara ser cabeça dura. Só isso que é, eu penso. Né? tá dando Mas certo. aí daí teve um outro papo que é porque descobriram que ele tem uma conta no OnlyFans, e daí não é muito family friendly pra Disney. Então, cara,
Pô, mas aí já Sabe? mistura com a vida pessoal do cara aí. Mas Foda. aí é aquele negócio, né, cara? Pra grandes corporações é assim, assédio moral, tá beleza, mas agora tirar foto pelado não rola não, gente. É, É complicado. Mas eu tenho um feeling que eu acho que os caras vão perdoar ele, cara, e ele volta pra terceira temporada. Assim, espero. Que não entregue, sei lá, pros caras que fizeram as últimas 2 temporadas do Game of Thrones, daí ferrou. Aí quebra as pernas mesmo. Uhum. E você, Diagolas, nota dessa primeira 10 de 10. temporada e as suas expectativas para as próximas? Cara, eu tô com a expectativa alta. Tipo, a Marvel tava bem morta e, pô, ela voltou assim com tudo. Eu tô querendo manter a expectativa. Tipo, eu tô acreditando que continua assim que vai dar bom. Então, vamos ficar com a expectativa alta aí. Beleza. E você, Krumon, nota e as suas expectativas? O bom de você ser neutro na guerra entre DC e Marvel é que você consegue reconhecer pontos positivos da DC e pontos positivos da Marvel. A Marvel ela fez um império no CM, enquanto a DC fez um império no universo compartilhado de filmes de desenho. E eu acho que finalmente com X-Men 97 a Marvel conseguiu rivalizar com a DC no universo de desenho da DC. A série, pra mim, ela tá no mesmo nível da saga do Apocalipse, só que da DC, dos últimos filmes da DC de desenho, que foi incrível. Então, como da mesma maneira que eu considero os últimos filmes da DC de desenho 10/10, eu não tenho como não considerar a primeira temporada de X-Men 97 10/10. Eu acho que se a Marvel continuar com essa vertente, e digo mais, se a Marvel mexer com a nostalgia da galera dos anos 90, a Marvel vai ganhar muita grana. Porque pra quem não se lembra, a Marvel tem em posse os Vingadores da década de 90, que era um desenho que não era tão bom, mas ainda assim vai mexer com nostalgia se eles trouxerem, que tem participações especiais nesse desenho da gente que a gente assistiu, que é o X-Men 97. E o principal de todos, que daí eu acho que o Thiago vai acabar concordando, é se a Marvel quiser entrar de cabeça nos universos de desenho e trazer o clássico do Homem-Aranha da década de 90, aí, cara, Com o certeza. Mickeyzinho vai ficar assim, ó. Então, assim, a minha Inclusive teve. expectativa é que eles façam um universo cinematográfico de desenho. Uhum. Essa é a minha Inclusive expectativa. teve a participação Aparição. especial ali de Peter Parker e MJ nesse último episódio. Inclusive, cara, esse último episódio aí, ele, se a gente for contar ali na ponta do lápis, se duvidar, teve mais participação especial que no Vingadores Ultimato lá, cara. Teve. Porque, Sim. nossa, apareceu gente que eu nem lembrava que existia nos quadrinhos lá, né? O do nada Samurai de Ferro lá. Aham. Não, e Hum. eu achei muito legal isso, porque eles apresentaram de uma forma que o que acontece, né, muito quando a gente tem essas divisões cara, tá todo mundo sempre salvando o mundo. Mas onde é que estão os outros heróis, né? O que tá acontecendo? Por que Tá os outros salvando o heróis não mundo. estão trabalhando? E esse episódio mostrou isso, porque, cara, era um cataclisma, hecatombe, Magneto indo fazer a Terra de extinção dos dinossauros uma segunda vez, o, o genocídio dos mutantes, só que daí os caras ficam meio que no impasse de mas o problema é que quem tá matando mutante também é pessoa, será que a gente pode ou não? Capitão América de mãos atadas com o governo, cara. Sim, foi fantástico isso, cara. Mostrar como a galera tá tentando resolver os problemas ainda e se ferrando por causa disso, né? Todos os outros heróis, enquanto os Vingadores, por exemplo, lá estavam amarrados ao governo, mesmo quando eles falam que eles têm rabo preso com o governo, né? Complicado. E eu queria aproveitar o que o Krumon falou, né? Tipo, de mexer com a nostalgia do pessoal dos anos 90. Eu percebi que a Marvel tá indo pra um lado mais vintage, né? Tanto que o Quarteto Fantástico, a primeira vez que foi apresentado o filme, tava mais futurista, né? Assim, a logo, e agora tá bem anos 60. Então acho que a Marvel tá indo pro caminho mais vintage, assim. Acho que vai dar certo.
Imenso. Bom, galera, então dito isto, vocês viram, foi uma aula não só sobre a série animada agora do Disney Plus, X-Men 97, que vocês estão acompanhando, né? E eu agora fiquei mais entusiasmado ainda para continuar acompanhando a série, mas sobre X-Men em geral. Vocês viram que a Black está muito bem servida, né, de pessoas que entendem mesmo do assunto. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio. Quem sabe, né, deixem aí as suas opiniões, os seus comentários, se vocês quiserem ver mais overviews sobre X-Men. Vocês viram aí, ouviram, né? Viram e ouviram que os três aqui possuem um conhecimento gigantesco. Nós temos ainda, eu estou aqui de step, né? Porque era para estar aqui o Marcelo, que também conhece muito do universo de X-Men. O primeiro episódio, né, a parte 1 que nós fizemos desse overview, tivemos o Rafitos, que também, vocês viram, né? Quem acompanhou a parte 1 viram que o cara tem um conhecimento muito grande. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Agradecer aos nossos 3 professores aqui que deram essa aula sobre X-Men. Não são o professor Xavier, mas a mente deles, né, domina o assunto. E para você, né, que não acompanhou, fica mais uma vez o convite para que escutem ou assistam, vai da sua preferência, a parte 1 desse overview, e também aquele pedido de sempre, né, que você siga a Black em todas as redes sociais. Eu sempre brinco, a gente não é o Dr. Fran, mas você pode seguir a Black em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no TikTok, no Twitter, estamos também no YouTube, né? Se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, e também pelo Spotify. Então, muito obrigado a todos que acompanharam este programa até o final. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo overview. Valeu. Valeu.